vez o coro. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Essa é a nossa esperança, né? E hoje o tema tem bastante a ver com isso, temos bastante a aprender hoje. Se a fé é inimiga da razão, enquanto os irmãos acham o próximo hino, que é o 186, nós vamos cantar. Hoje temos bastante para aprender aqui, né? Fé e razão. Um é por vista, o outro é pelo que não vemos, né? Então, bastante desafiador o tema aqui. Com certeza Deus tem bastante para falar conosco aqui. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, com
e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quero já convidar o nosso querido irmão Saulo Iga, da Igreja Batista do Calvário, amigo nosso. E a gente louva a Deus pela vida dele. Como a igreja recebe o nosso querido irmão Saulo. Bem-vindo, meu amado irmão Saulo, em nome de Jesus. Obrigado ao pastor Adair, que cede os nossos queridos conhecimentos e os estudos do irmão Saulo, né? Bênção, obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, hein? O assunto é bem vasto. Eu separei uma série de textos bíblicos, versículos, para que os irmãos possam identificar. E eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender com a quantidade de riqueza de conhecimento que a Bíblia tem. Eu sei que quando a gente fala com relação a assuntos pertinentes à nossa fé, à espiritualidade, isso não é redundante, a gente não precisa falar, né? Mas tem uma série de riquezas aqui, inclusive de conhecimento intelectual, científico, que as pessoas não têm ideia. Aquele povo que foi brindado com essa palavra desde o começo, lá o povo de Israel, eles partilharam de uma bênção tremenda, irmãos. Eles tiveram uma série de revelações científicas do campo mesmo da matemática, medicina, ciências gerais, astronomia, que eram muito avançados para aquela época. E por ser alguns temas muito avançados para aquele povo, Deus, é claro, ele não poderia falar de uma forma científica, até porque ele estava falando com um povo que viveu aí há milhares de anos atrás. Então, parte da linguagem científica, tecnológica que a gente tem hoje, talvez uma criança na idade de educação infantil, ela já conhece alguns termos, né? Mas aquele povo estava muito aquém dessa transformação que a gente viu aí no mundo das ciências. Mas mesmo assim, no intento de privar o povo de Deus de doenças, sofrimentos, aí de uma série de extermínios, Deus ele impregnou aqui o Antigo Testamento de uma série de conhecimentos que foi justamente para poupar o povo dele. Só que como ele não podia falar de uma forma científica, porque aquele povo não entenderia, foi onde ele criou as leis do livro de Levíticos. Não pode fazer isso, não faz aquilo, aquilo faz mal, aquilo se tocar impuro, tal coisa, se contaminar, está impuro, fica resguardado por tantos dias. É parecido com nós, com os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos e pouquinho, eu não tenho como chegar nele, ele estiver encostando o dedo na tomada e falar, não encosta o dedo aí. Ah, por quê, papai? Ah, porque existe uma coisa invisível chamada troca de elétrons aí, que vai sair da tomada, vai para o teu corpo, e dependendo da amperagem, você vai tomar um choque elétrico e vai poder até vir a óbito. Não dá para falar para o meu filho isso. Vou falar, o que eu vou falar? Não põe o dedo na tomada. Por quê? Porque faz dodói, porque machuca, porque faz mal, porque dá choque. É a mesma coisa de Deus com relação ao povo dele, há milhares de anos atrás. Era um povo que estava aquém de toda essa linguagem científica e conhecimento que a gente tem hoje, mas para poder privar o povo dele de uma série de infortúnios aí ao longo da história, ele repassou uma série de conhecimentos científicos, mas de uma linguagem mais básica. Não toca aquilo porque é impuro, porque faz mal. Está contaminado, fica afastado tantos dias. Então, é uma linguagem mais fácil, que, infelizmente, ao longo de toda a história, e eu vou confessar, inclusive eu, no início da fé, quando eu comecei a ler as Escrituras, tem alguns textos, tem alguns livros da Bíblia que a gente fica com preguiça de ler no começo, né? E a gente não vê a riqueza, não pega esses detalhes. Eu, quando comecei mesmo na adolescência
a ler a Bíblia mesmo, que foi quando eu me converti, eu comecei a ter contato com as Escrituras, não apenas só para um simples devocional, quis estudar, quis aprender, lia diariamente, versículo por versículo, todos os livros. Quando chegava em Números, quando chegava em Levíticos, era aquele negócio pesado de ler, né? É lei atrás de lei, não pode isso, não pode aquilo. Eu lia, mas fazendo força, naquele sufoco. E eu tenho testemunho de vários irmãos, vários jovens que também tem uns que até pulam, né? Depois eu volto para ali, deixa eu continuar lendo, depois eu volto e nunca mais volto. Tem gente que nem sabe do que se trata o livro de Números e o livro de Levíticos. E hoje, com toda a pesquisa que eu fiz, com todo o conhecimento que eu consegui agregando aí ao longo da caminhada, eu sou apaixonado por Levítico, irmãos. Sou apaixonado pelo livro de Números. Vocês não fazem ideia da riqueza de conhecimento que esses livros nos trazem. E hoje eu vou explanar principalmente esses livros, e pasmem, tem muito conhecimento para a gente tirar desses livros, tá? E dar um panorama geral, inclusive pelo tema, né? Um panorama geral de como é que a nossa sociedade, a questão esse choque, esse conflito entre a ciência e a razão, né? Principalmente os jovens em idade universitária, eles sofrem esse choque. E a gente tem perdido muitos jovens nesse choque porque criou-se um mito de que ciência e fé são inimigas, que a nossa fé é uma fé que não se mistura com a razão, é simplesmente uma fé ignorante, é uma fé cega. E a gente não pode se entregar a conhecimentos científicos. Tem pessoas que acham que ciências é coisa do diabo. E esses mitos acabam fazendo com que nós não nos aprofundemos e nos maravilhemos cada vez mais com as coisas de Deus. Na primeira parte, eu vou até correr que tem bastante coisa para tratar com os irmãos, e no finalzinho eu vou dar uma abertura para perguntas, que eu sei que tem muita dúvida relacionada a esses temas, né? Muitas questões éticas, morais, questões mesmo de dúvida. Na escola eu vi o meu professor falando que esse negócio de Bíblia, de criacionismo aí é besteira. Já está mais do que provado que a gente, os macacos e todos os outros seres, nós viemos de um ancestral em comum e a evolução está mais do que provada, e cosmologia, universo, tudo mais. Eu sei que essas coisas bagunçam a nossa cabeça, e nós crentes, principalmente, por ficar com essas dúvidas aí na nossa cabeça e ter vergonha de levar adiante ou de tirar essa dúvida, a gente acaba deixando uma manchinha lá no nosso coraçãozinho, e aí quando você adentra no mundo da universidade ou no seu ambiente de trabalho, ou quando você tem contato com pessoas do mundo secular, aí, agnósticos, ateístas, e eles acabam falando uma série de coisas, vomitando um monte de inverdades para você, e por essas dúvidas, essas questões que você foi deixando para lá, acaba virando uma bola de neve, chega uma hora que você começa a meio que duvidar das coisas que você tem relacionado à sua fé. Então, hoje, eu preparei um tema bem tranquilo, tá? Não vou falar assim em termos mais científicos, eu tentei editar o máximo possível, e contar um pouquinho da história de como começou a surgir esse mito. E eu quero tirar do coração de vocês, se vocês ainda estão aí com a questão que ciências é inimiga de fé, de religião, e a nossa fé é uma fé cega, é a mesma coisa que os ateus pregam aí no mundo, eu quero quebrar esse conceito no coração de vocês. Os maiores cientistas da história eram cristãos e cristãos devotos, tá? Se não eram cristãos, pelo menos eram de outras religiões, mas eles tinham fé em uma divindade, um ser supremo. Não eram ateus. Esse negócio de que se você crescer em conhecimento e ser intelectual e ser cientista quer dizer que é sinônimo de ser ateu, isso é coisa nova, coisa de 100 anos para cá. Isso não foi assim. E boa parte do que esses ateus que enchem o peito para falar, para nos atacar, boa parte do conhecimento deles, do trabalho deles, boa parte do que eles contribuem na ciência hoje, são tijolinhos postos em cima de um muro levantado por cientistas cristãos, cientistas teístas que construíram todo esse conhecimento. E todos eles terminavam, quando vinha a questão da fama, do reconhecimento, eles glorificavam o nome do Senhor. E falavam que, através do conhecimento do mundo natural, eles poderiam cada vez mais se maravilhar com as coisas de Deus. E um testemunho em particular, só para iniciar, eu tive muito interesse na minha juventude de começar a estudar e entrar um pouco nessa questão da apologética, né, que é a defesa da fé, e voltada para o mundo das ciências também, porque eu tive muito contato, eu me formei como matemático, eu tive muito contato com algumas atividades que eu comecei na minha carreira profissional, com muitos ateus, muitos. Eram de meios físicos, eram matemáticos, eram outras ciências aí, e
num comecinho, num ambiente que eu estava lá com algum grupo de colegas, eu não tinha muito contato, eu sou uma pessoa muito reservada com relação a algumas coisas, eu não gosto de sair entrando, até porque eu tento me controlar, que eu falo demais, eu gosto de discutir, e eu meio que tento me autorregrar, que a gente tem que ter um discurso moderado, a gente tem que falar com mansidão, então eu tento ser reservado. E eu vi um moço, um colega meu, esse eu tinha contato já, ele tentou entrar num grupo de ateus lá que estavam discutindo, ele começou a debater Bíblia. Aí eu falei, deixa eu ver onde é que vai chegar isso daí. E ele eles falavam alguma coisa, ele respondia, falava alguma coisa, respondia, e ele já tinha partilhado comigo que ele era de uma fé, de uma igreja, que na igreja deles, os jovens, eles não tinham incentivo de leitura de Bíblia, de conhecimento, de nada. Para eles, quanto mais intelectual, quanto mais você estudasse a Bíblia, isso era perda de tempo para eles. E ele foi tentar se aventurar nesse debate. Aí eu fiquei olhando de longe, fiquei coçando, eles falavam alguma coisa, eu falava, vai, fala assim, e eu ficava torcendo, mas era muito reservado na época, era jovem ainda. E chegou uma hora que eles começaram a perguntar, e eram 3, 4, se não me engano, acho que 3 ateus, e ele no meio. Chegou uma hora que ele pegou e falou assim, deixa quieto, vai, eu sei que a Bíblia é meio atrasada, eu sei que é um livro escrito há muito tempo, é um livro antiquado, eu sei que tem muita coisa que ela ficou parada no meio do tempo, tem que se atualizar, mas a minha fé foi o prato cheio que eles precisavam. Na hora que ele falou isso aí, ele falou, a Bíblia é atrasada, a Bíblia não entra nesses detalhes, ela tem que ser modernizada. O sorriso daqueles homens veio daqui até aqui, ó. E eles pararam de falar na hora. Eles sentiram, conseguimos. É aquela história que eles falam na arrogância, né, do mundo dos ateus, dos neo-ateístas, né? Matamos Deus aqui, ó. Vencemos mais uma. Aí voltaram para sentar. E eu fiquei me remoendo demais depois daquele dia. Eu falei, nossa, por que eu não entrei na questão? Por que eu não ajudei? Eu era uma pessoa muito reservada. Aí eu falei, isso não vai acontecer de novo, não. Aí fui conversei com ele, por que você falou isso? Você entregou sua fé, você vendeu sua fé assim de bandeja. Se você não estava preparado, se eram questões que não eram do teu conhecimento, não precisa falar que a Bíblia é atrasada. Fala, eu não conheço esse campo específico, está fora do meu campo, mas nem por isso. Tem outras pessoas que têm esse conhecimento, eu vou buscar, depois eu trago para conversar com vocês. Não precisa entregar. Mas é que já estava querendo parar a conversa, por isso que eu falei. Isso ficou me remoendo. E desde então, eu orei, conversei com Deus, e falei assim, enquanto eu estiver nesse ambiente, isso não vai acontecer de novo, não. Deus, me ajuda. E no dia seguinte estava lá eu e os 3 em volta deles de novo. Eles ganharam a primeira vez e começaram a falar. Aí eu falei, vou dar uma de entrão. Escuta, você falou isso aqui da Bíblia, mas não é assim. Você leu a Bíblia por acaso para saber? Não, você só ouviu falar, você nem leu. Então você não tem. Como é que você fala com tanta propriedade, né? Aí eu comecei a falar de uma série de detalhes, foram debatendo. Aí tem um momento que a conversa já estava se prolongando, eles estavam cansados, eu também estava cansado. Eles pegaram, sorriram para mim, me deram um tapa nas costas e falaram assim, com você a gente acho que vale a pena continuar a conversa. E acabei fazendo amizade com eles, entendi que muita parte, acho que isso é um testemunho que eu carrego comigo, muitos ateus, muitos agnósticos, não são simplesmente por uma questão intelectual. Muitos deles aconteceram alguma coisa, eles tiveram algum conflito lá no passado, envolvendo família ou algum conhecido, envolvendo alguma igreja, alguma questão religiosa, e isso acabou fechando o coração daquela pessoa. Eu fiz amizade, acabei descobrindo o motivo de alguns deles serem daquela forma, e continuamos discutindo, mas de uma forma amigável aí, até os dias de hoje, tá? E alguns eu mantive até contato depois que eu saí desse ambiente. Mas tem um texto que eu acho que eu mencionei já na primeira palestra, é de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E eu sempre gosto antes de iniciar os slides, eu trazer esse texto de novo. 1 Pedro 3, 15, que é o texto base que a gente fala dos apologetas, né? Das pessoas que se lançam aí na defesa da fé. Diz o seguinte, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, jovens. Não é ficar brigando na internet, não é ficar militando na internet, xingando todo mundo, não. É sempre estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar prontos.
a Bíblia é como se fosse uma espada, né? Ela é a nossa espada, né? É a analogia que o Senhor faz. Ela é a nossa espada. Agora eu te pergunto, se eu pegar qualquer um de vocês aqui, que nunca teve contato aí com nada relacionado a militar, nada parecido, e te colocar uma espada na mão e falar assim, ó, sai no meio de uma guerra e se defende. É uma espada, ela é usada para defender. Mas se você nunca manuseou uma espada na sua vida, é capaz de você se furar se você se matar com aquela espada. A Bíblia é a nossa espada. A Bíblia é o nosso livro de fé, é a nossa arma. Mas se você não se debruçar sobre a Bíblia, se você não tiver devocional, uma leitura devocional, e estudar, não simplesmente fazer aquela linguagem que a gente costuma falar no meio acadêmico, linguagem técnica, né? Eu vou passar só os pontos. Leio o primeiro versículo, leio o último, faço um link entre o texto inteiro e vou passando para o próximo. Não, se você se debruçar, é uma espada, mas a espada ela tem que estar afiada, você tem que cuidar, deixar ela brilhando, para que quando você se lance na guerra, você esteja pronto para esse combate, tá? Então, é isso que a apologética propõe. Como tema de fundo aqui da nossa palestra, é uma das imagens que eu mais gosto do universo, do cosmos. Isso aí foi registrado há poucos anos atrás. Se eu não me engano, acho que foi em 2000 ou 2002. O telescópio Hubble, ele estava lá em órbita, né? E eles ficaram sabendo, preveram que ia vir uma chuva de meteoritos, se eu não me engano, iam acabar prejudicando uma das lentes, então eles mandaram os comandos aqui da Terra para poder virar a lente do Hubble para um outro lado, para que se houvesse algum dano, não danificasse a lente, danificasse a lateral, algum outro painel que fosse mais fácil e mais barato de arrumar. E quando eles viraram, o Hubble ficou virado para se proteger, ele acabou batendo uma foto, que foi essa foto, que é uma nebulosa, tá? Chama nebulosa de Helix. E é muito bonita, inclusive os astrônomos, o pessoal envolvido com a cosmologia, eles criaram um apelido para essa nebulosa, chamaram de o olho de Deus. É uma distância assim, astronômica esse tamanho, é como se fosse o olho de Deus olhando por cada um de nós. É muito bonito. Se vocês forem começar a caçar imagens de galáxias, nebulosas, você fica fascinado com as maravilhas que Deus tem feito por aí. Eu, quando era pequenininho, ganhei um telescópio em casa. A primeira vez que eu achei Saturno, eu vi os anéis de Saturno, comecei a ver o espaço, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente se sente tão pequenininho, né? De uma coisa tão grande, tudo foi feito para a glória de Deus. Amém? Então, respondendo essa pergunta, será que fé e razão são inimigas? Vamos falar um pouquinho de história, aí eu já entro nos exemplos práticos para cada um de vocês. Uma preocupação, principalmente com os jovens que entram e se entregam nessa questão do mundo universitário, né? E a gente tem uma série de conflitos, choques tanto culturais quanto espirituais também. Lá você vai ter contato com várias e várias ideologias diferentes, várias crenças diferentes e muitas não crenças também, né? E é onde a gente sofre mais contato, a gente sente mais esse contato com relação à fé e razão, é na época da universidade, ou é o crente adolescente que está lá na escola e o professor é um professor ateu, professor de uma outra linha de fé, de outra ideologia e prega uma coisa totalmente diferente. É lá no serviço, é quando você liga a TV, a internet, vê uma série de coisas, você não sabe onde que a Bíblia se encaixa nesse tipo de coisa. Foi feita uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás, e tanto lá fora, lá nos Estados Unidos tem muita pesquisa assim, porque Estados Unidos é de berço evangélico, né? Na palestra da semana que vem, que a gente vai falar um pouco da nossa sociedade, eu vou trazer algumas pesquisas que vão deixar vocês chocados com relação a uma nação que se diz de berço evangélico, qual é o conceito que eles estão hoje a respeito de Deus, de Espírito Santo, de Jesus Cristo, as crianças. Tem uma pesquisa que fez sucesso aí entre os ateus um tempo atrás, que foi feita uma pesquisa com crianças lá nos Estados Unidos, e elas conheciam mais atletas de esporte, de basquete, de outros esportes, do que personagens da Bíblia, do que o próprio Jesus Cristo. Tinha criança que nem sabia quem que era Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, gente. Um berço evangélico. A gente vai falar um pouquinho na próxima semana. Foi feita uma pesquisa, e isso aqui foi um doutor aqui do Brasil que trouxe essa pesquisa, com universitários, com jovens em idade universitária, e como funciona esse choque intelectual, né? Agora eu estou saindo do ensino médio, eu vou ser lançado aos leões aí na universidade com várias e várias ideologias diferentes. E foi feita uma pesquisa e isolou-se as respostas dos jovens que se diziam cristãos antes de entrar na universidade. Aqui, um ponto importante, não eram apenas evangélicos, tá? Qualquer jovem que respondia, eu sou cristão.
se falasse que era católico não praticante, era colocado como cristão. Então, de uma forma geral, o jovem respondia, eu sou cristão. Então, tem católico não praticante, tem evangélico, está tudo misturado. Nessa pesquisa, eles mediram antes da entrada, logo na entrada da universidade, e depois da saída. Uma das respostas da pesquisa, ela trouxe um número de que 64% daqueles jovens que responderam no começo que eram cristãos, quando saíram da universidade, eles não se consideravam mais cristãos. Ou, pelo menos, não cristãos da forma como a Bíblia, como a igreja dele noticiava. É como se de cada 10 que entrassem, só 4 continuaram firmes. Outros ficaram meio que bambaleando na fé. Quando a pergunta mudou, não é mais se você é cristão ou não, se você continua se considerando cristão ou não, mas você continua frequentando uma igreja, a sua igreja local, ou alguma denominação religiosa, você continua tendo essa frequência semanal de participar dos cultos? Aí piorou. 83% diz que não. Depois eles já, até uma parcela daqueles que continuavam falando que eram ainda cristãos, eles acreditavam que a igreja local em si, a reunião, a comunhão com os irmãos, não era mais uma coisa tão interessante para eles. Era uma coisa que podia agregar muito para eles. Isso é preocupante. Eu sei que aqui na pesquisa não eram só evangélicos, eram católicos, mas é um número absurdo, gente. Isso mostra que, na verdade, muitos dos nossos jovens, muitos de nós estamos entrando neste mundo sem sequer alicerçar nossos pilares da fé, que é na Bíblia. E é que nem aquele jovem que eu comentei no debate. Você vai se lançar nesse mundo aí, se você se acha arrogante de poder entrar em meio de tudo quanto é discussão, chega uma hora, se você não está com a casa lá bem construída, lá numa base sólida, você se perde. E é o que tem acontecido aqui, tá? Antes de entrar agora nos exemplos, seja você jovem, adulto, eu quero colocar na tua cabeça, tirar um paradigma que as pessoas têm com relação à inteligência. Tem gente que acredita que ser sábio, sabedoria, está ligado à intelectualidade, à quantidade de diploma que eu tenho na minha parede, à quantidade de conhecimento de livros que eu leio. Isso é muito bom. Isso te deixa mais erudito, mais intelectual. Mas pela Bíblia, pela visão de Deus, isso não é sinônimo de sabedoria. Você pode nem ter mais espaço na parede para pendurar diploma. Aquele irmãozinho com mais de 60, 70 anos que não tem um diploma na parede, ele pode ser muito mais sábio do que você, jovem. Muito mais sábio perante a Bíblia. E um dos motivos que fazem com que os jovens, depois que têm esse contato com o conhecimento, eles acabam abandonando a fé ou abandonando esse ciclo, que eles acham que não tem mais o que oferecer, é porque eles pensam que o que eles agregaram de conhecimento ao longo da vida no mundo acadêmico, isso é conhecimento, isso é sabedoria. Não é sabedoria. O livro de Provérbios, escrito pelo homem mais sábio que já passou aqui pelo nosso planeta, né? O rei Salomão, ele usa alguns termos para falar a respeito da sabedoria no hebraico. E todos os termos que ele usa para falar de sabedoria, nenhum deles é relacionado à questão de grau de conhecimento intelectual, de conhecimento adquirido. A maioria dos termos que ele usa para falar de sabedoria é sempre voltado para discernimento entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É poder realmente entender e ter discernimento de aplicar as coisas de Deus na sua vida cotidiana. Isso é sabedoria perante a Bíblia. Isso é sabedoria perante Deus. Da mesma forma, ignorância ou imbecilidade, segundo os conceitos de Provérbios da Bíblia, são pessoas que zombam do que é certo e do que é errado, pessoas que zombam, que têm prazer em fazer o que é errado, pessoas que não só não acreditam nas coisas de Deus, mas o pior grau, segundo o livro de Provérbios, o pior grau de imbecilidade, para não usar outro termo, que um ser humano pode alcançar, são desse grupo de pessoas que, além de recusarem a instrução bíblica, elas zombam de quem aceita, aceita a servidão das coisas de Deus. É o pior grau de imbecilidade. Ou seja, o livro de Provérbios, escrito pelo sujeito mais sábio que já passou aqui pela Terra, em nenhum dos momentos ele fala que sabedoria ou falta de sabedoria é sinônimo de diploma na parede, de intelectualidade. Então, não desprezem. E você pode ter feito todos os cursos que você fez aí fora, jovem. Não despreze o conhecimento dos anciãos, do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, da tua igreja. Sabe, a experiência que eles têm como vida cristã pode te acrescentar muito mais do que qualquer outro diploma. O diploma é muito bom, nós temos que incentivar nossos jovens a crescer à medida do possível, à medida que as oportunidades abrem, mas não percam esse princípio de sabedoria bíblica, tá? Senão você vai estar naquela parcela dos 83% que vão embora e depois volta tudo machucado depois, tá?
Para começar a quebrar um pouco desses paradigmas, falar um pouquinho de história. As universidades mais renomadas do mundo, né, que são as mais famosas hoje em dia, são essas da foto aí. Então, a gente está falando de Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, são as mais famosas. As de baixo lá da foto são lá do Reino Unido, as de cima lá nos Estados Unidos. Todas, e são as mais competitivas, né? Tanto é que atualmente só quem tem muita grana que consegue fazer isso, ou muita sorte, ou que tem um grau de inteligência e intelectualidade lá em cima. São muito competitivas. E várias personalidades, tanto da política, famosos, ou do próprio campo da ciência, saem dessas universidades. E não são coisas novas não, coisa antiga, tá? Boa parte delas, aquelas duas de baixo, foi na época da Idade Média que elas foram erguidas. As de cima foram logo quando os Estados Unidos começou a crescer, logo após a colonização, depois que eles começaram a ter, os protestantes começaram a colonizar o país inteiro. Então, são coisas muito antigas e são até hoje as mais renomadas. E muitos ateus famosos, tem alguns ateus que eles têm um grupo seleto de ateus que são chamados os 4 cavaleiros do ateísmo, tá? E alguns desses ateus saíram dessas universidades. Muitos deles que criticam a igreja, cristianismo e tudo mais, saíram dessas universidades. Mas uma coisa que as pessoas não gostam de falar, que os ateus lá que debatem contigo não gostam de falar, é que boa parte dessas universidades, e essas mais famosas que eu estou mostrando para vocês aí hoje, boa parte delas tem fundamentação cristã. Seja na época da Idade Média, através dos católicos, ou as dos Estados Unidos, sabe o que elas têm de comum? Elas foram fundamentadas pelos puritanos, pelos evangélicos da época. E boa parte dessas universidades, sabe os cursos com os quais elas começaram? Cursos de teologia. E hoje são as universidades mais famosas e requisitadas aí de todo mundo. Elas eram cristãs. Então, aí já começa a quebrar essa questão. Poxa vida, se realmente fé é inimiga da razão, se ciência e religião não se combinam, por que as universidades mais renomadas elas foram fundamentadas em cima de princípios cristãos? Tá vendo os brasões lá? Só para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou fazer a leitura de alguns desses brasões. Princeton. Deus sub numine viget. Sob o poder de Deus prosperará. Isso está no brasão de Princeton. Por aqui, sabe quem passou? Um físico pouco conhecido aí, Albert Einstein. Oxford, Dominus illuminatio mea, o Senhor é a minha luz, uma referência ao Salmo 27. Oxford, daqui saiu um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno. O lema das faculdades mostram e comprovam que eram de princípios cristãos. Qual que é a mais famosa no mundo que a gente conhece hoje? Harvard, né? Todo mundo ouve falar de Harvard. Olha uma das diretrizes iniciais para você entrar em Harvard. Que todo aluno seja claramente instruído e sinceramente pressionado a considerar bem a principal finalidade da sua vida e estudos: conhecer Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna. A faculdade mais renomada do mundo. Olha onde ela foi fundamentada. Dá para falar que fé é inimiga da razão? Dá para falar que ciência e religião não se misturam, são inimigas? Olha como foi fundamentado tudo isso. Depois tem o outro lado lá. Todo mundo deve... Olha a recomendação em amarelo lá. Todo mundo deve se exercitar lendo as escrituras 2 vezes por dia. Faculdade mais famosa e renomada do mundo, Harvard. Foi sobre isso que ela foi fundamentada, sobre os puritanos. E por isso que eu falo, essa questão que os ateus inflarem o ego, gostar de colocar diploma na parede, diploma na internet, falar, olha, eu tenho conhecimento, vocês são ignorantes. Não era assim, isso é coisa moderna, gente. São militantes, neoateístas, é coisa moderna. No passado foram todos fundamentados por cientistas cristãos, na sua maioria. Pelo menos teístas. E, para comprovar, esse sujeito aqui é o que eles mais gostam de usar. Galileu Galilei, né? Aquela famosa briga com o papado, que um começou a cutucar o outro, depois falam que aqui mostrou que a igreja, o cristianismo, é ignorante e é inimigo da ciência. Para quem não conhece, para quem não se recorda de quem é Galileu Galilei, é conhecido um dos pais da ciência moderna, tá? Foi físico, matemático, astrônomo, filósofo, e o título que ele carrega é de pai da ciência moderna. Ele foi envolvido, os ateus gostam muito de usar esse episódio, ele foi envolvido no episódio da Inquisição católica lá da Idade Média, em que ele defendia um modelo de mundo, de universo,
a Igreja Católica defendia outro, e convocaram lá uma assembleia e fizeram ele pedir desculpa em público. E ele falar que o modelo dele estava errado, o heliocentrismo. Só por curiosidade, não lembro se foi nos anos 80, nos anos 90, o Papa João Paulo II, inclusive, fez uma nota oficial falando que a igreja se desculpava pelo que aconteceu com ele lá, que ele estava certo, meio que para corrigir depois de séculos depois. Mas aí os ateus gostam de usar esse ponto e falar, tá vendo como a ciência é inimiga da religião, a religião não suporta conviver com a ciência? E se a gente começar a entender um pouquinho do que o próprio Galilei pensava a respeito disso, o pai da ciência moderna? Inclusive, só para nível de curiosidade, a briga toda se deu porque quem que era o chefe maior na Europa? Era a figura do Papa naquela época. E o Galileu foi lá e escreveu um livro chamado Diálogo, em que ele montou um teatrinho com 3 personagens discutindo algumas questões científicas. Ele se fazia passar pelo mais inteligente, o outro é um que não acreditava nas coisas, mas acabou sendo convencido, e tinha um que chamava Simplicius, em latim, que era o tolo, era o ignorante, era como os jovens dizem, um cabeça dura, que não aceitava nada. E adivinha quem era esse Simplicius, na figura no teatrinho que ele montou lá no livro? Era o Papa. Aí você publica um livro desse e arranja briga com o líder máximo de toda a Europa. É claro que vai dar confusão. Então, na verdade, quando vocês ouvirem alguém falando, Galileu Galilei, lá, tudo que aconteceu na época da Idade Média, da Idade das Trevas, prova que a religião é inimiga da fé. Não, na verdade, a briga dele não era com a fé cristã, não era com o cristianismo. Era ele e o Papa brigando, era uma briga pessoal entre os dois. Não tinha nada relacionado à fé. Sabe por quê? Vamos escutar o que o próprio Galileu Galilei tem a dizer a respeito disso. Palavras do pai da ciência moderna. A ciência humana, de maneira nenhuma, nega a existência de Deus. Quando eu considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então eu reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. Ué, não era ele que era o inimigo da fé? Vai falar um negócio desse? Esse é o pai... Quando um ateu fala assim, vocês são ignorantes, fala assim, sabe qual que é o pai da ciência moderna que vocês gostam de venerar tanto, Galileu Galilei? Olha o que ele falava a respeito da fé. Vamos continuar. Kepler, isso aqui é super conhecido na física, na matemática, ele desenvolveu uma série de cálculos para determinar a órbita dos planetas, tá? E ele foi conhecido na ciência como um daqueles que substituiu aquela era da superstição para colocar o mundo para o mundo das ciências. Olha o que ele falava a respeito de Deus. Eu sou um cristão, eu creio unicamente no trabalho de Jesus Cristo. Nele está todo o refúgio, todo o consolo. Eu tinha a intenção de me tornar um teólogo, mas agora eu vejo como Deus, por meus esforços, também é glorificado na astronomia, pois os céus manifestam a glória de Deus. Um dos maiores cientistas e astrônomos que é muito prezado pelos ateus hoje em dia. Só que, claro, que jamais eles vão ficar pesquisando história para ler esse tipo de coisa. Tá? Continuando. Esse aqui, então, não dá nem para falar, né? Considerado como um dos homens um cientistas mais notáveis, mais inteligentes que já passou pelo planeta. Muitos dos cálculos que ele desenvolveu lá, próximo da Idade Média, até hoje é muito usado. Então, a gente fala muito do nome de Einstein, né? Sobre a relatividade e tudo mais, mas você não vê praticamente na faculdade, na escola, no mundo mesmo, aí, as pessoas usando Einstein, os cálculos de Einstein. Muitas coisas já foram utilizadas, mas o que hoje o mundo da física e da matemática se baseia foi nesse sujeito aqui, tá? Inclusive, diga-se de passagem, que a inteligência dele era tamanha, ele era tão visionário com as coisas, que não existiam números, não existiam fórmulas, cálculos para poder construir as coisas que estavam na cabeça dele. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que inventar o cálculo. Ele desenvolveu o cálculo para poder colocar em prática as coisas que ele descobriu. Muito venerado pelos ateus, tá? Vamos ver o que ele dizia. Este tão belo sistema do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente. O ateísmo é um absurdo. Isso não aconteceu por acaso. Isso aqui eu gosto de deixar até no meu copia e cola do computador. Quando vem algum ateu brigar alguma coisa, fala assim, peraí que o Sir Isaac Newton aqui tem um recado para te passar. O ateísmo é um absurdo. Isso não aconteceu por acaso. Eles não gostam de pesquisar a história da ciência. Por isso que eles gostam de pregar na mídia, nas escolas, os professores aí, ateus das universidades, eles gostam de pregar, errado, errado, errado. Pede para ele começar a retroceder um pouquinho da história e contar um pouco da história. Deixar que os próprios cientistas falem por si. Eles não gostam de pesquisar esse tipo de coisa. Porque senão vai mostrar que, na verdade, tudo que ele acredita, onde ele se fundamenta, é muito novo.
A história da ciência foi construída lado a lado com conhecimento teológico, conhecimento de religião. Inclusive, é claro, eu estou passando alguns cientistas aqui, não necessariamente eles eram cristãos devotos, tem uns que misturavam com outras coisas, mas eles não eram ateus. E Newton, inclusive, ele era um sujeito que era apaixonado, sabe por quê? Por escatologia. Ele chegou a montar um dos cálculos que até hoje as pessoas, às vezes, utilizam em pesquisas, das 70 semanas de Daniel, que ele montou um cálculo na época dele, tentando determinar esse tipo de coisa, tá? Aí eu vou correr um pouquinho mais, ó. Joule, inclusive, ele tem uma lei com o próprio nome dele, tá? Lei de Joule, ele determinou as leis da termodinâmica. Depois de conhecer a verdade, obedecer à vontade de Deus, o próximo alvo deve ser conhecer algo dos seus atributos, da sabedoria, poder e bondade revelado pelas obras das suas mãos. Mais um cientista cristão. Esse aqui é o talvez mais conhecido hoje em dia, né? Que foi quem inventou a vacina contra a raiva, a pasteurização. Quanto mais eu estudo a natureza, mais admirado fico com o trabalho do Criador. E ele que proporcionou-nos a lei da biogênese, que vida somente pode vir de vida. Vida só gera vida. Vida não sai do nada. Vida não sai do acaso. Tá? Esse aqui, ó, é o ancião da igreja da época dele. Tá? Era um cristão devoto. Quem conhece ele? Samuel Morse, o inventor do código Morse e do telégrafo. Olha o que ele falava. É o seu trabalho, não a nossa, mas ao teu nome, o Senhor, seja todo louvor. Inclusive, para a questão de curiosidade, a primeira mensagem telegrafada no mundo, ele escolheu justamente um versículo bíblico, tá? Que coisas tem feito Deus? Foi a primeira mensagem, foi o primeiro SMS, jovens, da história, o primeiro WhatsApp da história repassado. Foi um versículo bíblico através de Samuel Morse. E se fosse para passar, irmãos, tem muita coisa. Daria para a gente ficar fazendo citação a noite inteira aqui. É só para passar para vocês essa realidade. Quebrem essa questão da cabeça de vocês, que alguns professores ateístas, alguns colegas aí falam que fé é inimiga da razão, que a ciência na Idade Média foi inimiga da razão. Todos esses cientistas que eu falei para vocês aqui, boa parte deles estavam na Idade Média e eram, ao mesmo tempo, cientistas e teólogos também. Tudo que você constrói hoje de cálculo, de física, foi construído com esses pilares. Olha lá, tem um clérigo lá, um padre, aquele do meio, o Mendel, ele é conhecido como o pai da genética. Era um padre. Tem gente que fala que não, hoje a genética matou Deus. Hoje a genética fala que Deus não existe. O pai da genética era um padre. Dá uma olhada como é mentira. Dado tudo isso que eu falei para vocês, esse contexto histórico, eu acredito que vocês já tiraram da cabeça de vocês que a ciência foi construída como inimiga da fé. Não. Na verdade, elas andaram junto ao longo de toda a história. É moderno essa briga dos neoateístas, tá? Mas também eu preciso falar para vocês o outro lado, né? Fiz muita citação de cientista cristão, teísta. Vamos fazer de um que se opõe a tudo isso. Para quem não conhece, esse aqui é Carl Sagan. Eu sempre fui muito fã, desde de menino, do trabalho dele. Ele foi um dos pioneiros na divulgação científica desde os anos 80, com uma série televisiva que ele fez lá nos Estados Unidos e começou a ser vendido no Brasil, está sendo regravado, chama Cosmos. Em alguns momentos, em algumas entrevistas, ele se diz agnóstico, mas dá a entender que é mais por uma questão política, porque para ele, até para aquela época, falar que é ateu era um pouco mais pesado, né? Hoje não. Hoje a pessoa ganha até curtida. Mas, para quem não conhece ele é cientista, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador científico, já tem 2 medalhas da NASA e um prêmio de jornalismo, um prêmio Pulitzer. Olha o que ele fala a respeito da visão dele de Deus. A ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu, é ridícula. Mas, se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Resumindo, o que ele está falando aqui? Ele, como cientista, para ele não enxerga que existe um Deus por trás de tudo, mas ele entende que todas as coisas são regidas por leis físicas. A gente aprende isso na escola, né? E ele falou, se eu tiver que me dobrar meus joelhos e venerar alguém, eu vou venerar essas leis físicas que regem todo o universo. Mas eu me sentiria meio que envergonhado de me ajoelhar para rezar pela lei da gravidade. Essa é a visão de mundo que ele tem. E aí já começa uma questão que falta um pouco de senso lógico, né? Se ele reconhece que existem leis físicas que regem todo o nosso universo, se existem leis, é porque antes tem que existir um legislador que escreveu essas leis, né?
Quem é esse legislador? Claro que eles não vão querer procurar. Por quê? Porque os homens odeiam a luz, né? A luz veio ao mundo e os homens odeiam a luz. Eles têm que fazer o possível para olhar para o lado, porque à medida que eles se aproximam da luz, vai ser revelado toda a sujeira da humanidade. Então, para concluir esse primeiro pedaço aqui, irmãos, eu quero deixar com os irmãos uma resposta para a acusação que ele fez. Tá? Inclusive, ele escreveu um romance muito conhecido, no finalzinho dos anos 80, se não me engano, em que ele fez um romance escreveu um livro entre um teólogo que se apaixonava por uma cientista, e a cientista falava, o Moisés veio lá do Monte Sinai com as 10 tábuas, duas tábuas dos 10 mandamentos, e estava lá várias regras, não matarás, não adulterarás, e a cientista fala para ele, se uma dessas tábuas tivesse escrito não viajarás mais depressa do que a luz. Ele estava brincando, na verdade, com uma proposta do Einstein, né, da teoria da relatividade. Mas ele quis dizer, se nas tábuas viesse alguma lei física escrita pela mão de Deus, aí eu ia acreditar que Deus existe mesmo. Porque eram leis muito avançadas para aquela época. Primeira resposta, irmãos, a Bíblia é um livro de revelação e relacionamento de Deus com os homens. Isso aqui é um livro que nos ensina como se relacionar com Deus. Isso é o papel da Bíblia, é a nossa revelação. A Bíblia não é uma cartilha científica. A Bíblia não foi feita para formar cientistas. Foi escrita para formar servos de Deus, cristãos. É um livro de relacionamento. Então, respondendo essa pergunta, é claro que não faz sentido Deus escrever a Bíblia em uma linguagem científica, ter revelado para Moisés leis físicas e científicas lá no Alto do Sinai, porque é um livro de relacionamento. Inclusive, que eu comentei com vocês lá no começo, imagina toda a história da humanidade, desde que o mundo passou a existir até a história moderna. Tem um ano zero lá da cruz, mais ou menos arredondando, tem uma discussão relacionada a isso, mas mais ou menos entende-se que Moisés começou a registrar as histórias da Bíblia há 1.500 anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos. Não que a história da Bíblia começou nesse ponto, mas Moisés começou a registrar, escrever. Antes era a tradição oral. A revolução científica se dá justamente mais ou menos 1.500 anos depois, no finalzinho da Idade Média. Ou seja, entre quando Moisés começou a receber a revelação de Deus e registrar aqui o Pentateuco, até a Revolução Científica, tem quase 3.000 anos de espaço. Se Deus estivesse revelado, conforme aquele cientista acusou, se ele tivesse que revelar a Bíblia para se fazer crível, né? Se ele tivesse que revelar em uma linguagem científica, todo esse povo que viveu nesses 3.000 anos ia ficar em ignorância. Só os cientistas aí famosos no finalzinho da Idade Média que iam ter a revelação para poder entender a mensagem da Bíblia. Isso é um Deus que quer se relacionar com a humanidade? Não. Ele seria totalmente injusto com todos esses 3.000 anos aí de pessoas que viveriam na ignorância e nem saberiam o que fazer com esse livro. Tá? Então, é por isso que Deus ele não revelou a Bíblia através da linguagem científica. É um livro de relacionamento. Mas, aí agora a gente vai entrar numa parte super interessante. Tá? Quem quiser anotar alguns textos. A Bíblia não é um livro, não é uma cartilha científica, mas lembra o exemplo que eu dei do meu filho? Não põe a mão que vai dar choque. Mas ela contém alertas e princípios científicos muito avançados para aquela época. Não é uma cartilha científica, é um livro de revelação, mas se você for pegar o Antigo Testamento, ele está recheado de verdades científicas muito avançadas para aquela época. Não tem como ver essas verdades e entender que isso surgiu do acaso ou isso foi produto de Moisés, foi produto de um bando de galileus pescadores, aí, de boiadeiros, de agricultores. Não dá para acreditar que eles tinham acesso a esse conhecimento se não fosse de uma forma sobrenatural. Tá? Eu vou começar agora a passar para vocês, de uma forma um pouco mais rápida, alguns exemplos práticos, para vocês saírem daqui maravilhados. E dá para a gente falar a noite inteira de vários exemplos. Eu vou assim, pincelei só alguns exemplos que são mais significativos, que já vai chamar a tua atenção. Eu tenho certeza que você jamais vai ler o Antigo Testamento ou o livro de Levíticos, ou jamais você vai querer fazer a leitura da Bíblia, pular Números, pular Levíticos, você vai começar a caçar essas referências. Hoje eu gosto de ler Levíticos e ficar procurando. Meu Deus, como é que isso estava aqui? Eu nunca anotei. Olha que interessante. Jó 26, 7. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende e equilibra a terra sobre o nada. Ele suspende a terra sobre o nada. Hoje a gente sabe que é isso que acontece, é assim que funciona. Mas naquela época era um conhecimento muito avançado, irmãos. Muito avançado. Para vocês terem ideia, sabe como os hindus, muito tempo depois, eles tinham a visão de como que era a suspensão da Terra no cosmos, no universo? Era assim.
Eles acreditavam que existia uma tartaruga gigantesca, colossal, como se fosse uma divindade. No casco dessa tartaruga tinham 4 elefantes gigantes também. E o planeta Terra estava suspenso nas costas desses 4 elefantes e o Sol e a Lua ficavam em cima. Era assim que a Terra flutuava no espaço. Um povo bem mais avançado cronologicamente do que o povo da Bíblia. Então, aquele versículo de Jó era muito avançado, era muito distinto para aquela época, tá? Uma reportagem lá da super interessante. E nós estamos entre cristãos aqui. Acho que eu tenho liberdade para falar. Quem gosta de ler super interessante, quem gosta de ler Galileu, essas revistas científicas do Brasil, leiam, mas com muito critério, tá, irmãos? Muito critério. Só para vocês, eu, como desde adolescente, sempre gostei de revistas científicas, eu colecionava, inclusive, as primeiras edições lá no finalzinho dos anos 80. Eu tenho algumas edições antigas lá em casa. Se você for pegar todas as capas de revistas como essa e colocar uma do lado da outra, é ciência, é capa de ciência, capa de foguete, capa de física, capa de alguma coisa de matemática, de biologia, de ciência. Vai chegando perto dos anos 90, metade dos anos 90, sabe como que ficou as capas? Jesus é uma fraude, Maria Madalena era esposa de Jesus, a verdade sobre Moisés. Uma revista científica, as capas começaram a ficar uma atrás da outra, só colocando em xeque a Bíblia. Isso é uma revista científica? Ela deixou de ser uma revista científica há muito tempo, tá? E porque ela percebeu que colocar uma capa polêmica falando que matou a Bíblia ou desacreditando alguma história da Bíblia, dá muito mais dinheiro. Então, quem gosta de ler, leiam, à vontade, mas com muito critério, tá? Com muito, mas muito critério mesmo. Tá uma reportagem lá, com muito fogo por baixo. Cientistas demonstram que o interior da Terra existem jogos de lava muito profundos. Eles nascem no núcleo e sobem até a base dos continentes e oceanos. Nossa, que legal, super interessante. Jó 28:5. Quanto a terra por baixo é revolvida como por fogo. Milhares de anos atrás, muitos acreditam que é o livro mais antigo da Bíblia. Falou a mesma coisa. Muito, muito tempo atrás, milhares de anos atrás. Falou exatamente a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês o exemplo do meu filho? Não põe o dedo aqui. Não vou falar para ele, não põe o dedo aí que tem uma corrente de elétrons que vai danificar o seu corpo. Não, eu vou falar, não põe a mão que dá choque. Mesma coisa lá. Jó, escreve o seguinte, quanto a terra por baixo é revolvida como por fogo. É a mesma coisa. Era uma verdade muito avançada para a época, inclusive porque a própria geologia, o estudo das camadas inferiores, levou muitos séculos para se desenvolver. Tá? Outra reportagem. O universo está morrendo mais rápido do que o esperado, diz o estudo. Hoje, muita coisa não se sabe. Tá? Uma coisa eu falo para vocês. A gente vê questão de Big Bang, de bóson de Higgs, a partícula de Deus, é assim, é assado. Irmãos, eu falo para vocês que de 10 em 10 anos aparece uma descoberta nova que muda tudo que eles sabiam. Ou no máximo muda tudo, ou no mínimo pega algumas coisas, encaixa e tenta remodelar. Então, quando vocês verem essas notícias alarmantes, principalmente os jovens, não vão de cabeça. Pode ficar tranquilo, coloca no papel. Uns 10, 5 anos depois, já mudaram, já está com material nova. Tá? O universo, primeiro falavam que o universo era estático, era eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Aí vem as outras teorias que falam, não, na verdade ele está se expandindo cada vez mais rápido. E outra teoria já fala, não, na verdade está acelerando cada vez mais e mais e mais. Aí, se ele está acelerando, então é porque ele começou no ponto único, que seria a explosão inicial. De 10 em 10 anos eles vão remodelando tudo. Então, irmãos, isso aqui faz mais de 3 mil anos aí, não está desatualizado. Eu prefiro ficar calminho com o que está aqui, mais atualizado do que nunca. O que vier dessas verdades novas que chegam aí, tenham critério, leiam, consumam esse material, mas não vai depositar sua fé, teu coração nesse tipo de coisa, o que vai mudar, tá? E aqui está uma notícia, tem algumas pessoas no passado que acreditavam que era eterno, que jamais ia morrer, ou ia continuar expandindo, ou inflando, né, a teoria da inflação, e eternamente assim. Agora as teorias já dizem que não, na verdade ele está se deteriorando, né? Ele está morrendo cada vez mais rápido, as leis da termodinâmica estão funcionando, a entropia e tudo mais, ele está morrendo. Vamos ler o livro de Salmos, no capítulo 102, 25 e 26. Olha o que ele diz. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. E agora estão descobrindo que o salmista já falava milhares de anos atrás.
Agora eu te pergunto, se estão descobrindo agora, quem é que colocou isso na cabeça do salmista, lá, esse tipo de conhecimento? Quem colocou esses conhecimentos na cabeça do escritor do livro de Jó, de Moisés e tudo mais? Quem que foi que colocou esse conhecimento? Eles receberam do céu uma revelação? Sim, receberam do céu uma revelação. A não ser que alguém acredite em viagem no tempo e algum cientista agora voltou para o passado e começou a relatar tudo o que estava acontecendo para o passado para eles, tá? Vamos lá para mais um. Aqui é fantástico. Aqui eu fiz só 2 temas aqui, mas Levíticos dá para você falar o dia inteiro. Era o livro que eu achava mais pesaroso de ler no passado e hoje é um dos que eu acho mais gostoso de fazer a leitura. Isso é a opinião de um PhD, tá? Da área de ciências médicas, se não me engano. Como um povo tão primitivo poderia saber de tantos assuntos coerentes com a ciência biomédica contemporânea? Só poderia ser mesmo a revelação do Criador. Essa imagem que vocês estão vendo no fundo é um quadro sobre a peste, né, na Europa, que dizimou, na época da Idade Média, 1/3 da Europa. Pensa que a cada 3 pessoas, se tivesse você e mais 2, uma morreu na peste. 1/3 da Europa morreu na peste negra, tá? E hoje sabe-se que boa parte da morte da peste negra foi por questões sanitárias, questões de saúde básicas. E questões essas que você leu, o livro de Levíticos inteiro, tem várias leis que o povo de Deus era obrigado a cumprir com relação à purificação, que eram leis sanitárias. Só que, claro, Deus ele não vai revelar de uma forma científica. Então, como ele falava, não toque em cadáver, porque vai ficar impuro. Se ficar impuro, vai ficar recluso aí durante um período de tantos dias. Se você estiver doente, vai ficar recluso por um período de tantos dias. Ou seja, era um jeito de Deus passar uma série de conhecimentos de leis sanitárias para preservar o povo dele, até porque o povo dele viveu muitos anos aonde? No deserto. Não era na terra que emana leite e mel. Ele viveu no deserto. Então, eles tinham que ser preservados e Deus preservou através dessas leis em Levíticos. Tá? Se o povo da Idade Média seguisse as mesmas leis, muitos deles não teriam morrido. E isso é uma verdade histórica, sabe por quê? É por isso que eu acho que a gente está no momento, não vou falar parecido, né? Está muito longe da peste negra, mas quando a gente fala em pandemia e tudo mais, é um momento de você, como cristão, eu falei na palestra da semana passada, se permanecer firme com relação à segurança, tá? Eu não estou falando que não é sério, eu não estou falando que as coisas vão acontecer. Eu vou falar que, eu já falei na semana passada, a tendência é as coisas piorarem. A gente conhece Apocalipse, então as tendências é as coisas piorarem. Mas o que não pode piorar é a tua segurança no Pai, tá? É a paz que Ele te dá. Ele não necessariamente ele vai te tirar diante de todo aquele problema. Ele vai passar junto com você por aquele problema. Isso é segurança, isso é paz. Então, nós como cristãos, diante de toda essa pandemia que está acontecendo aí fora, que nós sejamos hospital para todo esse povo aí, que vai... Quando acabar a pandemia, irmãos, não vai ser só uma questão de saúde física, que as pessoas vão voltar todas machucadas, mas no psicológico das pessoas estão totalmente abalados. E nós somos gente também. Eu sei que a gente sofre com essas questões também, ansiedade, preocupações, medo e tudo mais, mas tentem ficar com a sua base firme na paz, na segurança que, independente se você está com medo, se você está angustiado, se você está preocupado, ou a tragédia que acometeu na sua casa, saiba que pode ser o vale da sombra e da morte, mas o teu pastor está lá do seu lado, juntinho de você, passando por cada uma dessas situações. Mas uma espécie de loucura começou a pegar o povo daquela época, porque os judeus também viviam entre eles. E sabe o que acontecia entre os vilarejos dos judeus? Eles morriam menos. Por quê? Porque eles seguiam as leis mosaicas com relação a cuidados sanitários. Lógico, não existia o estudo da microbiologia, então eles não sabiam o porquê, mas eles cumpriam. Simplesmente Deus mandou não tocar, mandou não fazer, vamos cumprir. E isso acabava privando eles de morrer. Os europeus, que moravam próximo dessas comunidades judaicas, começaram a achar estranho. Por que a gente está morrendo tanto e na comunidade deles não está morrendo? E nessa paranoia louca, eles começaram a entender que tinha alguma conspiração. E falaram, não, esse povo judeu, eles estão envenenando nossa água, por isso que eles estão vivendo e a gente está morrendo. E começou um massacre, irmãos. Tem escritos que falam de centenas. Eu já vi escritos de milhares e milhares de judeus mortos durante a peste negra, não pela peste, mas pelos vizinhos, pelas comunidades próximas, que pensaram que eles estavam envenenando eles. Porque não pode ser. A gente pega e é contaminado e eles não. E, na verdade, eles só estavam cumprindo as leis de Levíticos, as leis mosaicas. Só para vocês terem uma curiosidade, uma das leis que a gente lê lá é com relação à proibição de comer aves, de se alimentar de aves de rapina, né? E eu sempre lia isso aí e falei, não, mas o que tem a ver? Não poder comer um urubu, não poder comer um corvo, eu estou no deserto, morrendo de fome, não posso matar e comer? Não. A Bíblia, que nem eu falei, a Bíblia não vai dar ensinamentos científicos a respeito disso, mas falava, é proibido, é impuro.
Só que a gente sabe hoje que, na verdade, são justamente essas aves de rapina, que são aves carniceiras. Elas fazem controle de infecção. Se morre um bicho lá no meio do deserto, a carcaça fica lá putreficando lá e fica cheio de bichos, e isso gera infecção. O fato de ter essas aves vivas e os judeus não comerem, é justamente elas faziam trabalho de lixeira naquela época. Tá? Mas Deus precisou dar toda essa explicação científica para aquele povo? Não, simplesmente falavam, não come, é impuro. Verdade científica muito avançada para aquele tempo. Quando a gente fala de quarentena, né? Estamos passando por isso aqui agora, e muitas pessoas associam, de fato, a questão da quarentena, na época da peste, quando os navios chegavam, e tinham que ficar 40 dias reclusos lá, para ver se realmente estava todo mundo sadio, para depois entrar, por isso o termo quarentena, 40 dias. Mas se você ler Levíticos 13, Levítico 15, tem uma série de leis sanitárias com relação à quarentena. Está doente, vai ficar recluso. Eu sei que tem muitas coisas que a gente lê que a gente acha até uma crueldade, né? Nossa, mas as pessoas doentes ficavam isoladas do arraial, do povo de Israel. Que crueldade. Na verdade, irmãos, é duro, é pesado, mas a gente está fazendo isso hoje. Eram leis sanitárias. Se aquelas pessoas perambulassem, eles não tinham remédio como a gente tem, não tinham conhecimentos de microbiologia, o povo inteiro ia morrer. Acabou o povo de Israel, acabou o povo de Deus. Então, eram leis que eles aplicavam naquela época. Inclusive, roupas. Se você for ler esses capítulos de 13 e 15, se a pessoa notasse que a roupa tinha algum mofo, algum fungo, eles não tinham conhecimento de microscópio para saber o que o fungo causava. Ele já tinha que levar para o sacerdote, para os levitas, né? Eles analisavam, colocavam lá tentavam tirar, colocavam de quarentena aquela peça de roupa. Se não passasse, colocavam fogueira. E agora eles sabiam o que eles estavam fazendo? Não. Mas simplesmente o fato de obedecer a Deus, confiar que Deus ele sabia o motivo, Deus estava privando com conhecimentos científicos muito avançados, que milhares de anos depois, lá na época da peste, o povo estava morrendo pelo mesmo motivo. Essa aqui é fantástica. Várias passagens, eu até anotei lá embaixo, está pequenininho, mas quem quiser anotar, o Levíticos no capítulo 14, Números 18, Salmo 51, falam a respeito da planta do hisopo. E era uma planta que eles usavam para fazer vários rituais de purificação. Não só a questão de digestão, mas de passar sobre o sangue do sacrifício, passar nas pessoas para um ritual de purificação. E hoje sabe-se que essa planta ela tem uma série de ações contra bactérias, fungos, protozoários, vírus, várias ações antimicrobianas, e era uma planta usada muito nos rituais do quê? De purificação dos judeus. Eles tinham conhecimento disso? Não, mas estava escrito na lei, vamos usar. Inclusive, tem uma substância nele que chama timol. Sabe onde que é encontrada essa substância? Você usa. A mesma planta que os judeus usavam lá nos rituais de purificação, muitos de vocês aqui usam uma substância que vem dela. É a mesma substância que está presente no Listerine, por causa dessa ação antimicrobiana dela. E os judeus usavam isso lá no passado. Eu brinco, falava, Moisés já usava Listerine no povo lá milhares de anos no passado. Olha que coisa impressionante. E está saindo cada vez mais pesquisas. Tem uma pesquisa mais recente que eu coloquei, que é justamente que eles estão estudando o combate com a folha seca do hisopo. Eles têm combate, inclusive, contra vírus. E estão estudando o tratamento de HIV com essa planta. Uma planta que o povo judeu já usava há milhares de anos lá no passado. Sabiam para que servia? Não. Mas se Deus mandou, vamos obedecer. Essa aqui também é fantástica. Quantos e quantos anos, milhares de anos aí, nós fomos zombados com relação a... Deixa eu voltar aqui. Com relação ao conto do Éden, né? Que esse negócio que falou que Deus mandou uma maldição e as serpentes começaram a perder ela tinha a perna, então a serpente andava, depois ela começou a se arrastar. Que negócio nada a ver. Vocês são crentes que gostam de historinha, conto da carochinha. Há pouco tempo atrás, um arqueólogo achou esse fóssil de uma serpente muito antiga. E quando ele foi começar a dar zoom, olhar um pouco mais de perto, ele descobriu que a serpente tinha 4 patinhas. A arqueologia. Aí sabe uma matéria que saiu há uns 2, 3 anos atrás? Se eu não me engano, não sei se foi na Galileu ou eu estava lendo a Science. O tema da matéria era assim: cientistas começam a estudar a estranha característica da evolução que fez com que as cobras perdessem as patinhas. Eles estavam confusos. Porque na teoria da evolução, a partir do momento que as mutações vão acontecendo, só vão passando para frente as mutações que fazem algum bem para aquele indivíduo. E as mutações, as coisas ruins vão ficando para trás e vai morrendo. Isso é a seleção natural dentro da teoria da evolução. Agora, que vantagem que tem um ser que tem 4 patas, perder as patas e começar a rastejar? Não tem vantagem nenhuma. É totalmente anti-evolução. Eles estão confusos. A gente sabe. A gente era zombado por milhares e milhares de anos e hoje tem fóssil para comprovar que
Eu não sei se, a gente não tem como afirmar de uma forma categórica que esse é o fóssil de todas as cobras anterior à queda. Não dá para afirmar de uma forma categórica, mas que dá para fechar a boca de muito evolucionista agora eles que estão com a pulga atrás da orelha, dá. Agora, já a gente está caminhando para o final, tá, irmãos? Questão do jejum. Jejum sempre foi usado na Bíblia, a gente foi zombado, crente gosta de passar fome. Que Deus é esse que gosta de fazer o povo passar fome? Que bondade que há nisso? Hoje a ciência descobriu que o jejum promove autofagia celular, ou seja, na falta de alimento as células começam a se autodestruir, e isso causa regeneração e aumento de longevidade do organismo. Hoje sabe-se que quem mais jejua, vive mais. E isso é tão verdade que esse japonês aqui, ele tem o nome inclusive do meu pai, é Yoshinori. Esse japonês aqui, ele publicou essa pesquisa e essa descoberta e ganhou nada mais, nada menos do que um prêmio Nobel em cima disso. E nós éramos zombados por causa do jejum. E agora a gente sabe que, na verdade, tem a questão da penitência, da aflição, do arrependimento, mas Deus ele não promove o jejum no meio do povo para fazer a gente passar fome, para querer ver a gente ficar sem saúde. Na verdade, quem jejua vive mais. Criação do ser humano, a gente foi feito do pó da terra, está muito claro lá dos Salmos, Gênesis, né? Você foi tirado do pó e do pó vai voltar. Era considerado, é ainda considerado, né, pelos ateus, pelos cientistas, como o mito da criação do ser humano da Bíblia, né? Fomos criados do pó da terra. Hoje, com o desenvolvimento dos microscópios, né, de toda a ciência bioquímica, hoje a gente sabe que no corpo humano a gente encontra cálcio, fósforo, cloro, potássio, carbono, sódio, magnésio, ferro. Todos os elementos encontrados onde? No pó da terra. Tanto é que os estudos mais modernos já sugerem isso aqui, ó, já sai com esse tema. A origem da vida pode estar no barro, diz estudo. Eles não querem se dar por vencido, né? Estamos descobrindo agora. Eu vi uma outra matéria que também causou bastante polêmica, de um estudo que descobriu que, inclusive, a própria confecção do nosso DNA pode ter surgido em meio à lama e o barro, e isso ajudou a fortalecer as cadeias do DNA e a proteger, e a multiplicação e tudo mais. A Bíblia já falava há mais de milhares de anos esse tipo de coisa, gente. Está muito avançado. A questão, esse aqui é um quadro da primeira anestesia que aconteceu no século XIX, tá? Primeiro procedimento cirúrgico com uma anestesia registrada. Meu Deus, já fez uma anestesia, um procedimento desse há muito tempo atrás. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. O que é esse sono pesado? Deus anestesiou Adão para poder fazer a cirurgia e arrancar a costela. E quando a gente fala da questão da... E tem até um relato lá desse PhD que ele fala: portanto, nosso Deus poderoso e infinito, dono de todo conhecimento, revelou as potencialidades da anestesia desde a criação de Eva. Olha Deus fazendo o primeiro procedimento de anestesia. E teve que aguardar séculos e séculos, milhares de anos, para a primeira anestesia ser feita pelo ser humano e ser descoberta pelo ser humano lá no século XIX. Costela, por que será uma costela? Hoje a ciência sabe que, inclusive, essa é uma frase daquele mesmo PhD, ó, ele costuma falar que Deus ter retirado a costela para poder fazer Eva é justamente um grande passo de bioengenharia tecidual pura. Ele tinha que ter muito conhecimento de bioquímica e biomedicina para poder retirar a costela, porque ela é acessível, ela é fácil de se regenerar, ela é manipulável, ela é dotada de medula óssea e justamente de células-troncos, que hoje tem vários estudos que estão concorrendo a Nobel aí, em cima de células-troncos, e é justamente aqui que Deus retira. Como é que um sujeito, lá milhares de anos atrás, vai inventar uma historinha da carochinha lá no passado, de como foi criado o ser humano e foi criada a mulher, e acerta tanta coisa assim? Tem aquelas fotos lá, ó, que inclusive é de um procedimento cirúrgico que é feito, é aquela foto de um maxilar, que a pessoa perdeu o maxilar, eles arrancaram a costela e colocaram no lugar maxilar. Funciona perfeitamente. E o nome desse procedimento está pequenininho lá, mas são artigos médicos, tá? O nome desse procedimento na medicina, sabe como chama? Procedimento de Eva. Como que eles adaptam a costela em várias partes do corpo, inclusive na mão. Para fechar, irmãos, como eu sou matemático, eu gosto de falar que basta fazer conta para acreditar que nada disso veio por acaso. Tem que ter Deus envolvido. Isso aqui é a probabilidade do ser humano, do homem, ter surgido ao acaso. Foi feita uma conta, e são dois cientistas que fizeram essa conta. Não são evangélicos, não são cristãos, são ateus e são evolucionistas. Um é aquele que eu citei no começo, Carl Sagan, e o outro é o Francis Crick. Ele descobriu nada mais, nada menos do que a dupla hélice da molécula de DNA. E ganhou um prêmio Nobel por isso.
É fraquinho. Eles, evolucionistas, eles fizeram um cálculo. Qual que é a probabilidade do ser humano surgir do acaso? De não ter inteligência, ter surgido do nada, ter a evolução ter acontecido até eu estar aqui em pé diante de vocês. A probabilidade é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Esse número, se eu fosse falar ele por extenso, 0, 0, 0, é tão grande, irmãos, que eu levaria mais de 10 dias para falar o número inteiro. De tão pequena que essa probabilidade é. É a mesma, a gente como é matemática, quando a gente fala de probabilidade, a gente quer fazer analogia, a gente usa a questão da loteria, né? Quão difícil é se ganhar uma loteria. Aqui, a pessoa teria que ganhar aproximadamente aí milhões de vezes seguidas na loteria. Sem errar nenhuma vez. Joguei hoje, ganhei. Joguei amanhã, ganhei. Joguei. Vivi todas minhas décadas, deixei para o meu filho, ele também teve a mesma sorte, e foi assim, gerações e gerações. Milhões de anos se passaram. É a mesma probabilidade do ser humano ter surgido, de acordo com 2 evolucionistas premiados. Eles querem que a gente acredite nesse tipo de coisa. E fala que isso aqui, ó, é fantasia. É muito para engolir, né, irmãos? E eu gosto sempre de fechar essa palestra com uma mensagem evangelística. Eu falei de probabilidades, né? Um professor do Peter Stone, ele é professor emérito de ciência de Westmont College. Ele fez uma seleção de alunos de 60 classes e calcularam a probabilidade de um ser humano qualquer ter cumprido 8 profecias messiânicas. 8 profecias. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um ser humano nascer em Belém? É uma profecia messiânica. Qual que é a probabilidade de um ser humano nascer em Belém e ser descendente da tribo de Judá? 2 profecias messiânicas. E qual a probabilidade de um descendente ser descendente da tribo de Judá, nascer em Belém e ser recebido em Jerusalém em cima de um jumentinho? Eles foram calculando probabilidades matemáticas. Sabe qual que foi a probabilidade de 8 profecias serem cumpridas, messiânicas da Bíblia, serem cumpridas na vida de um ser humano? É tão difícil, que ele buscou uma analogia. Ele falou, imagine o estado do Texas. Deve ser mais ou menos o estado do tamanho de Minas Gerais, não recordo. Imagina que helicópteros despejem um oceano de moedinhas. Um oceano. Durante toda a noite, vários dias. A ponto das moedinhas chegarem no seu joelho, de tão alto. Mais de 60 centímetros de moedinhas. De repente, ele vem do seu olho, faz um risquinho numa dessas moedinhas e esconde nesse oceano de moedinhas. A probabilidade de alguém caminhar com o olho vendado pode levar semanas. E falar assim, acho que agora tá bom. Eu vou abaixar e pegar uma moedinha, vou cavocar aqui. A chance de ela pegar a minha moedinha, que eu escondi nesse oceano de moedinhas, é a probabilidade de um ser humano cumprir 8 profecias. Praticamente impossível. Só 8 profecias. Nosso Jesus não cumpriu 8, cumpriu mais de 300 profecias. A nossa fé não é uma fé cega, é uma fé racional, irmãos. E diante disso, diante de tudo isso que foi mostrado, diante dessa revelação acerca de Jesus ter cumprido todas essas profecias, não dá para ser outro Messias, é Jesus Cristo. Só tem 3 alternativas para você hoje. Ou você reconhece que Jesus Cristo é um mentiroso, um demônio em pessoa, tudo que ele disse é mentira, ou você acha que ele é um louco, um insano, ou você se prostra diante dele como se ele fosse um verdadeiro filho de Deus que ele é. Não dá para ficar com essa politicagem. Eu acho que Jesus é um grande professor, é um mestre da moral. Ele não deixou espaço para isso. Se fosse um grande professor e mestre da moral, ele não teria feito afirmações que ele fez sendo judeu, que seriam consideradas blasfêmias. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um insano, ou é o verdadeiro filho de Deus. Amém? Irmãos, alguém tem uma pergunta? Eu sei que eu me estendi, fui até o finalzinho. Eu queria deixar vocês à vontade, se vocês não tiverem perguntas para passar agora, se quiserem me procurar depois eu deixo o contato também, tem uma página também, fiquem à vontade. Na verdade, o irmão perguntou para quem não escutou a questão dos fósseis, né? Essa questão dos cientistas fala de milhões e milhões de anos, como que isso enquadra com relação à Bíblia. Não só fósseis, a idade do planeta e tudo mais. Carbono 14. Eu vou dar só uma curiosidade rápida a respeito do carbono 14. Há um tempo atrás, um grupo de cientistas pegaram uma concha, sabe concha que tem esses moluscos? E fizeram testes de carbono 14 nessa concha. Deu que essa concha tinha, se não me engano, acho que de 10 a 15 mil anos de idade.
Sabe qual que é o interessante dessa pesquisa? Eles tinham acabado de matar o bichinho que estava dentro da coxa. Era um bicho vivo. E o teste de carbono 14 deu que tinha 10 mil anos de idade. O teste de carbono 14 ele depende de uma forma de aferição. Ele tem que colocar uma variável lá no meio. Então, por isso que tem alguns cientistas cristãos que eles falam assim, se você é um cientista cristão, você faz um teste naquele fóssil e dá que ele tem milhões e milhões de anos, vai virar capa de revista. Se dá que ele tem uns 100 mil anos, 120 mil anos, vai virar uma nota de rodapé. Se o teste seu der que ele tem uns 4, 5 mil anos, vai ser omitido daquela revista. Então, tem muita questão que é a influência da cosmovisão da pessoa. Hoje, dentro dos cristãos, tem o grupo dos criacionistas se divide em duas partes. Uns que acreditam na literalidade de Gênesis, é 6 dias, foi feito de uma forma miraculosa, a Bíblia tem poucos milhares de anos, e tem um grupo que acabou abrindo um pouco mais de espaço para esse debate científico, que acredita, que a Bíblia tem a história da Bíblia tem milhões e milhões de anos, inclusive tem alguns mais liberais que acreditam até na evolução. O papado, a posição oficial do Vaticano hoje, depois das últimas décadas, é que eles acreditam que a teoria da evolução aconteceu, era um bichinho, foi evoluindo por milhões e milhões e milhões e milhões de anos. De repente, quando chegou no Homo sapiens, Deus foi lá, soprou o espírito e virou Adão. São teorias interessantes, é interessante, mas tem uma série de implicações teológicas que não casam com esse tipo de teoria. Por exemplo, a evolução prega que há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos teve que acontecer o quê? Morte, morreu, evoluiu, morte. A Bíblia fala num ponto teológico que a entrada da morte foi através da onde? Da queda do pecado, Adão e Eva. Não pode ter ocorrido morte antes disso. Então tem pontos teológicos. Por isso que eu não posso dar uma posição unânime. Tem muitos cientistas criacionistas que acreditam nisso. Mas isso é pegar a Bíblia, rasgar alguns pedacinhos e encaixá-la assim, amassada na caixinha do que a academia científica fala, tá? Dá para acreditar na teoria da Terra recente, por poucos milhares de anos, mantendo a integridade do Gênesis literal? Dá. E tem pesquisas sérias nesse sentido. Tem, inclusive, aqui no Brasil, tem núcleos de geologia criacionistas que pregam e defendem isso, tá? E, diga-se de passagem, assim, até para a gente ter muito preconceito com outras denominações, mas quando a gente fala com questões científicas, a gente acaba lendo outras denominações, inclusive de ateus, publicações aí do mundo. Mas os adventistas do sétimo dia, eles são pioneiros com relação a essa questão do criacionismo. Eles têm próprio museus de arqueologia que defendem isso, eles têm publicações lá fora, eles têm, inclusive, esse Instituto de Geologia é financiado pela própria denominação. Eles se apegam muito a essa questão de provar a literalidade do livro de Gênesis, os 6 dias literais. A gente sabe que tem outras questões envolvidas, mas, pelo menos, acaba produzindo esses bons resultados. Então, dá para acreditar numa teoria de idade recente. Fósseis, eles existem. Esses fósseis que você vê de hominídeos, homem-macacos, irmãos, tem muito critério, tem muita fraude que aconteceu ao longo da história. Tem cientistas que falam, inclusive cientistas não cristãos, que falam que é muito mais criatividade do artista e gesso do que osso lá. Tem fósseis que você vai ver nos museus aí fora, que está lá o hominídeo, lá o homem-macaco lá, encurvadinho, com cara de macaco. Quando você vai perguntar, mas quantos ossos foram achados? Tem fóssil que tem uma lasquinha de osso e um dente. E o artista construiu tudo aquilo. Tem fóssil que foi exposto 40 anos nos museus mais famosos no século passado, e no leito de morte, o arqueólogo que achou falou, não, era fraude, só quis ganhar fama. Tem fóssil que saiu em publicação científica que o artista pintou como que viviam, começaram a falar de como que vivia aquela sociedade. Sabe o que eles tinham achado lá nos Estados Unidos? Um dente. E já estava todas as revistas pintando, eles agachadinhos lá, falavam dos instrumentos que eles usavam com um dente. Meu Deus, que criatividade. Fala que a gente acredita em fábula. 5 anos depois, a mesma revista emitiu uma nota. Foi erro, era um dente de porco. O homem de Nebraska. Depois, se quiserem pesquisar, pesquise sobre o homem de Nebraska. Vendeu-se imagens, esquece Bíblia. Agora descobrimos o elo perdido. Era um dente de porco. Vários fósseis são assim, tá, irmão? São todos, então, dá para se conciliar a questão dos fósseis e a idade da Terra curta com Bíblia e com ciência sem problema nenhum. Mais alguém? Teoria do design inteligente é uma das teorias mais promissoras dentro do criacionismo. Só que não é uma teoria bíblica, tá? Eles têm o cuidado de provar a questão de que a Terra pode ser recente, sim, que
a gente reconhecendo os designs da natureza, as maravilhas da criação, a complexidade com que tudo isso chegou, não dá para falar que isso não foi projetado. Tem que ter um projetista. Só que eles param por aí. Eles têm o cuidado de não afirmar e esse projetista é Deus, porque senão eles começam a ser rotulados de bíblicos e a academia científica não gosta deles. Já não gostam. Mas é uma das teorias mais promissoras, e essa teoria, para quem não conhece, ela busca conceitos na estrutura, na concepção dos seres vivos, que são tão complexos que não dá para evoluir. Por exemplo, não sei se vocês viram, conhece um besouro que chama besouro bombardeiro. É pequenininho assim, se ele se sente ameaçado por algum inseto, ele vira de costas, ele pressiona o abdômen e solta um jato de líquido fervendo a 100 graus Celsius, da barriga de um besouro. Ele mistura 3 substâncias, uma alguma mistura de hidrogênio, tem 3 substâncias, eu não vou lembrar agora, mas a parte daquela mistura que ele produz na barriguinha dele, um bichinho desse tamanho, sabe onde que é usado hoje? Em combustíveis aeroespaciais, na barriguinha de um bicho. Qual que é a probabilidade da evolução ter feito isso na barriguinha de um bicho desse tamanho? E mais, são 3 sistemas que têm que acontecer ao mesmo tempo. Não tem como ele evoluir, criei o líquido, depois de milhões de anos que eu vou criar na minha barriguinha aqui uma proteção para eu não morrer. Cria o líquido, não tem a proteção, na hora que ele espremeu a barriguinha dele já morreu, acabou, extinguiu, não existe mais a espécie do besouro bombardeiro. Pica-pau também é assim. O pica-pau ele tem uma série de amortecedores nas costas da cabecinha dele, que na primeira, segunda, terceira bicada, era para ter um desgaste tão forte, um impacto no cérebro dele, que ele morre. Então ele tem uma série de amortecedores biológicos que permite que ele faça isso aqui. Não tem como evoluir por milhares de anos. Se aquilo evoluiu só um pedacinho do amortecedor, deu 3 bicadas, morreu, acabou, não existe mais pica-pau na humanidade, em toda a história da humana. E nós temos eles hoje aqui. Uma série de bichinhos assim. Então, quando a gente começa a estudar o design inteligente, ele fala que o design, o projeto daquele bicho, daquele ser, é tão impressionante, tem que ter acontecido de uma forma tão complexa e engrenada, que não dá para evoluir aos pouquinhos. Então, se não dá para evoluir, eles apareceu aqui do nada. De duas uma. Ou veio um povo alienígena do espaço aí, com esses bichos aqui, uma arca de Noé espacial e jogou tudo na Terra de uma vez só, ou nosso próprio Deus, Criador, que formou tudo isso. É o que a teoria do design inteligente usa como argumentação, que é muito boa. Eles só têm o cuidado de não afirmar e é o Deus da Bíblia, porque senão eles são rotulados de teologia e não mais ciência. Sim. Infelizmente, hoje a ciência, a academia científica, ela tem tantos dogmas quanto as religiões. Para mim, o evolucionismo é uma religião. Você tem que ter muito mais fé do que a gente. E eu tenho grupos de criacionistas do Brasil, em que tem o presidente da Sociedade de Design Inteligente também. Eu tenho um paleontólogo lá do Sul, que ele faz muita pesquisa, escreveu livros já de dinossauros. Ele sofre muita perseguição. Ele mandou para a gente uma carta pedindo oração, assim, quase em prantos, assim, muito dura. Ele mostrou para a gente, vocês acham que é fácil ser cientista e crente no Brasil? Ele mostrou o texto do e-mail que ele recebeu de um curso de paleontologia, de estudo de dinossauros, né, que ele fez. A pessoa que ministrou o curso, o doutor que ministrou o curso, rasgando o verbo. Eu fiquei sabendo que eu estou vendo vídeo de você ministrando coisa de religião aí na internet, nas escolas. Eu não quero que você fique usando meu nome, nem o meu nome da minha escola. Não foi isso que eu te ensinei. E as palavras, um erudito, que ele mostrou para a gente e-mail, está escrito lá, para com esse negócio de baboseira de criacionismo, essa baboseira de coisa de Bíblia. Não foi isso que a gente te ensinou. Isso, cientistas que são pesquisadores, por aí. Então, eu fico bem. Sabe qual foi a preocupação dele? Ele falou assim, se eu tenho um currículo desse, se eu sou pesquisador, se eu tenho tudo isso encaminhado, eu sofro esse tipo de coisa, eu fico imaginando o que os nossos jovens estão sofrendo nas universidades aí fora. É questão de estar embasado aqui, e é o que eu falei na semana passada, Bíblia doa quem doer. Se a Bíblia fala que o peixe engoliu o Jonas, ou o Jonas engoliu o peixe, fico com a Bíblia. Mais uma pergunta? Tem.
Eu tenho um contato com várias pessoas, eu recebo perguntas aí de várias pessoas. Eu tenho uma página lá no Instagram, eu tenho alguns grupos que eu participo de criacionismo. Eu sou mais pequenininho, tá, gente? Eu não sou nada. Eu sou um matemático lá, mas eu sou pequenininho. Tem sujeito em algum desses grupos que eu participo que eles estão na televisão, são criacionistas defendendo, tá? Então eu sou pequenininho, eu fico até quietinho, não falo nada. Mas eu tenho contato com algumas pessoas que acabam me perguntando com várias dúvidas, e as que mais sofrem são pessoas da área de ciências médicas, biomedicina e ciências biológicas. São os crentes que mais sofrem no mundo acadêmico, tá? É um ataque muito ferrenho mesmo, porque são dogmas. Eles pregam o evolucionismo como fato. E é tão complicado porque tem criacionistas cristãos que eles estão implantando grupos de estudos bíblicos cristãos nas universidades e até nas igrejas. Eu não vou mencionar aqui porque está sendo gravado, mas tem grupos criacionistas que estão ganhando fama, que eles estão entrando como se fosse, a gente vai falar de criacionismo bíblico, que são crentes, são cristãos, mas eles chegam na igreja ou chegam nas universidades e acabam pregando justamente isso. Não pode ser assim. A gente tem que acreditar que a Bíblia fala assim, mas não é tudo literal, não. A evolução é verdade, esse tipo de coisa. Grupos famosos por aí, tá? Inclusive, eu estava quase entrando num desses, quando esse meu amigo paleontólogo, ele falou, Saulo, eu vou te dar um toque. Eles pregam que são criacionistas, que são bíblicos e tudo mais, mas é um grande cavalo de Troia. Lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo isso, estão plantando dentro das igrejas um grupo de estudos científicos bíblicos. Só que depois, quando a igreja já aceitou, ou na universidade já aceitou, ele vem e coloca uma multidão de coisas na sua cabeça aí. Então, as ciências biológicas é o que mais sofre. A área de exatas é bem pouco, tá? Que a gente mexe com coisas mais subjetivas, tem a questão do cosmos e tudo mais, mas tem uma certa concordância em alguns termos. As áreas das ciências biológicas são as que mais sofrem, tá? E isso não é para quem quer entrar nessas áreas desanimar, não. A gente está precisando de pilares cristãos nesses locais justamente para serem pilares de fé e mostrar essas verdades, tá? Tirar esses mitos da cabeça dessas pessoas. Pastor, eu não sei se estou um pouco avançado, pode continuar? Fico vocês que... Mais uma pergunta? Na verdade, eu entendi a pergunta do irmão e vários cristãos fazem essa alegação. Os homens veem do macaco. Eles ficam nervosos quando eles ouvem isso. Na verdade, em linhas gerais, tanto os homens quanto os macacos, eles acreditam que não é que a gente veio do chimpanzé, mas tanto o chimpanzé moderno como nós, homens, nós viemos também de um ancestral mais antigo, lá no passado, tá? Só que até matematicamente a gente consegue reprovar esse tipo de coisa. São tão milhões, milhões, milhares e milhares de milhões de anos para um serzinho lá do passado chegar ao que o chimpanzé é hoje, ou o que nós somos hoje, que eram para ter elo perdido em tudo quanto é lugar. Era para chutar assim o chão, já saiu um fóssil de um elo perdido. E a gente não achou até hoje. Tem esses casos que aparecem de fraudes, tem coisas que são questões interpretativas, mas não era para ter um caso, dois, era para ter muito mais. Se eu tenho o ancestral do ser humano, vou usar o termo homem-macaco, mas não é o correto, tá? E o ser humano aqui, e entre ele tem milhões e milhões e milhões e milhões de anos, eram para ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de subespécies. Por que eu acho 1, 2, 1? Agora aqui, desse aqui original eu acho um monte, e aqui a gente está vivo um monte. Porque só existe isso. As espécies que a gente estuda hoje, que a gente não encontra, são espécies que já morreram após o dilúvio, que foram se perdendo ao longo da... Tem um monte de espécies que a gente vai... Tem peixes que a ciência pregava, que hoje são fósseis vivos, né? Que a gente achava fóssil milhões e milhões de anos. Peixes que têm barbatanas parecendo patinhas, até que algum japonês pegou e pescou um vivo. Começaram a achar vários nas últimas décadas. O selacanto, por exemplo, é um fóssil vivo. Então, é questão de procurar, irmãos. Mas não... Até matematicamente a gente consegue desaprovar. Que nem eu falei, só por aquelas probabilidades, quando um cientista fala, não, mas é difícil, mas se tudo acontecer do jeito que aconteceu, teve muito tempo que isso vai acontecer, eu falo assim, então tá, então pega um bilhete e joga tua vida inteira, todos os dias na loteria. Se você ganhar todos os dias consecutivos, eu vou começar a querer acreditar. Se isso não acontecer, meu amigo, não vem com lorota, não. Irmãos, eu sei que já estou um pouco avançado, então, assim, vamos finalizar? Eu vou fazer uma oração, pastor?
Quem quiser, depois eu deixo minha rede social, a gente pode conversar aqui depois. Fiquem à vontade, tá? Não fiquem dormindo com perguntas, mas me mandem, a gente conversa pelo WhatsApp, eu fico tranquilo com relação a isso. Tá joia? Vamos nos levantar, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Senhor, por esse dia, por essa noite que foi muito instrutiva, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha estar fortalecendo cada jovem, cada adulto, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu não faço ideia do ambiente que eles estão sendo lançados lá no meio da escola, lá no meio do serviço, lá no meio das universidades, mas eu te peço que eles sejam sal nesse lugar, ó Deus. Que eles sejam constituídos como sal, como pilares, como atalaias do Senhor nesses lugares, ó Deus. E que da mesma forma como os cientistas no passado, ó Deus, faziam, que eles possam não se afastar desse tipo de conhecimento, mas pelo contrário, mas glorificar o teu nome no meio desse tipo de conhecimento, ó Deus. Peço que o Senhor venha estar tirando todo espírito de dúvida, ó Deus, todo espírito de apostasia, ó Deus, que toda artimanha do inimigo, ó Deus, para colocar dúvidas na mente de cada um desses jovens, de cada um desses adultos, ó Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Porque a tua palavra diz que a tua igreja seria estabelecida e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, Deus. Até mesmo seja no meio do meio acadêmico, no meio das universidades, das escolas, ó Deus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Muito obrigado. Ficaríamos aqui muitas e muitas horas, não, irmão? É interessante. Por essas informações passadas pelo servo do Senhor, nosso irmão Saulo, e ele citou alguma coisa que me tocou, aliás, duas. Uma foi que quando eu trabalhava com um equipamento chamado espectrôgrafo, ele permite fazer análise de todos os elementos químicos presentes numa amostra. Trabalha numa região ultravioleta, tal, não interessa, mas eu fiquei curioso e fiz uma análise. Eu peguei minha pele, peguei um pedaço da minha pele, destaquei, coloquei num eletrodo, fui lá fora, em outro eletrodo, peguei barro, terra, e fiz uma análise espectral da minha pele e, logo em seguida, uma análise espectral do barro, da terra. E aí eu revelei aquela placa, são comprimentos de onda, e cada comprimento de onda é um elemento químico, por incrível que pareça. Tanto a pele como a terra eram exatamente os mesmos comprimentos de onda. Alumínio, zinco, cobre, estanho. Aí eu chamava os colegas, falei, o que você acha que é esse espectro aqui? E o de cima? Tem diferença? Não, não tem. Falei, pois é, esse de baixo é a minha pele e esse de cima é a terra. É aquilo lá que você mostrou, viu? E outra foi que um colega meu, físico teórico, ele nunca havia entrado numa igreja. E aí ele me conheceu e eu fiz um convite para que ele viesse aqui no ensaio da orquestra. E ele veio fazer uma experiência aqui para mostrar a propagação de som nos instrumentos e o comprimento de onda e a frequência. Para cada nota, a frequência lá, 440 Hz, e assim vai. Então, eu chamei o Ronaldo lembra disso. Falei, Ronaldo, depois dessa aula prática que esse meu amigo físico der, eu gostaria que você cantasse um hino junto com toda a mocidade que estava aqui naquele domingo, não é, Ronaldo? Para Deus, você é especial. Aí ele veio, deu aquela aula, né? Aí o Ronaldo tomou a palavra e falou, professor físico, o senhor nos permite que cantemos um hino? Opa, como é que não? Estou aqui numa igreja, que não é meu ambiente e tal. Aí começou a cantar o hino. Esse homem começou a se emocionar. Terminou, né, Ronaldo?
ele estava derramando lágrimas, assim, falou, que coisa linda! Essa juventude, quanto recebe para vir aqui? Falei, nada, recebe de lá de cima. Ah, Eli, que é isso? Que ignorância era minha, não foi, Ronaldo? Que Deus nos ajude e nos guarde. Você está vendo, irmão? A ciência e a Bíblia, sempre a Bíblia teve razão. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu pediria para que o Ronaldo fizesse um pós-lúdio, né, para nos despedirmos da casa do Senhor com oração, e pedir para que o pastor Paulo fizesse as considerações finais, já que nós tivemos a oração feita pelo nosso irmão Saulo Riga. Não esqueça, hein? Sábado que vem, terceiro tema. Né? O nome do terceiro tema eu acabei deixando A Sociedade a Caminho do Anticristo. Ronaldo. Faz agora. Eles já estavam passando ali. Pode passar novamente? O terceiro tema. Sociedade a Caminho do Anticristo. Próximo sábado, às 19h30. E ainda teria o quarto tema para encerrar o princípio das dores no quarto sábado. Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado, irmão Saulo. Vamos fazer um hino, irmãos, se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, e estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Você sabe, canta. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: paraíso comigo irá. A igreja, visto o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real,
Se isto não for amor, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para toda a igreja. Irmãos, é muito bom e louvado seja o nome do Senhor por irmãos nossos, como o irmão Saulo Riga. Lembra quando Paulo estava em Atenas e começou a pregar a palavra de Deus? E havia, naquela multidão de ouvintes, gente bastante preparada. Inclusive, Paulo citava filósofos da época, epicureus e etc. Né? Então, uns criticaram, outros desprezaram, mas houve uma porção, uma parte deles, que disse: todavia, chegando alguns varões, melhor dizendo, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Volte aqui, volte ao Areópago, volte a esse palanque de sabedoria. Precisamos ouvir esse homem, porque ele trouxe coisas que a gente jamais tinha pensado. Então, irmão Saulo, volte outra vez. Vai voltar, né? Sábado. Volte ao Areópago aqui, volte no outro sábado, quarto sábado, e quem sabe o irmão possa deixar aí um site ou, quem sabe, material que o irmão já escreveu sobre isso, livros, alguma coisa. Volte outra vez. Vamos ficar em pé, então, com a permissão do pastor, e vamos agradecer a Deus. Essa passagem que eu falei, eu não quis ler, porque por causa do tempo, está em Atos 17, depois do versículo 15. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela vida do teu servo, nosso irmão Saulo Riga. Te agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estão aqui neste momento, neste plenário. Te agradecemos pela sabedoria e pelo anseio que o Senhor colocou no coração do teu servo para defender, para ajudar os jovens desta época e deste momento tão complicado. Louvamos por tudo aquilo que foi dito aqui, leva-nos na tua paz e já nos prepara para próximas 2 palestras, nos próximos sábados do mês de setembro. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, para a glória do teu nome. Amém.